Pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Chapecoense Flamengo, o retorno do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, depois de quase 50 dias parado. Não consigo, para ser sincero, não consigo fazer uma observação tática do Flamengo, variações táticas, movimentações, devido à fragilidade da Chapecoense, né? Foi um jogo assim que o Flamengo não precisou se esforçar muito para vencer a partida. Então, assim, e o adversário não nos forçou, né? Muito. Mas dá para fazer uma observação técnica. Eu acho que capacidade técnica, capacidade de execução, inteligência, isso dá para se observar em qualquer jogo, né? Por exemplo, o Pedro destruiu com a partida, o jogo ali, o Flamengo com a posse de bola, mas com dificuldade, como é de costume, de finalizar bem, de fazer o gol, errando o último passe, errando ali os detalhes que levam ao gol. Até que a bola chega no Pedro, ele faz aquele golaço que todo mundo viu, técnica, força, finalização precisa, tudo que se precisa de um centroavante, ele mostrou nessa jogada e mostrou para todo mundo que ele é, sem dúvidas, o melhor centroavante que a seleção brasileira poderia ter. Então o Pedro faz 1-0, deixa o jogo mais calmo, o Flamengo já tinha muita posse de bola e naturalmente os outros gols foram saindo, teve o gol contra. No início do segundo tempo, o Pedro mais uma vez mostra todo o seu talento num passe de letra. Essa jogada do Flamengo, sempre que o Pedro consegue acertar esse passe, a gente consegue fazer gol. Eu lembro muito de Flamengo e Palmeiras do ano passado, no Maracanã, que o Pedro deu assistência para o Arrascaeta. Dessa mesma forma, ele sai da área, né? Puxa a marcação, o zagueiro acompanha, o outro atacante ou o meia faz a diagonal nas costas desse zagueiro que saiu para acompanhar o Pedro. E ontem foi com o Lohan. O Pedro recebe a bola, dá de letra, o Lohan espertamente ali na dividida com o zagueiro consegue finalizar na frente, no rebote do goleiro acerta um bonito chute. Flamengo 3-0. O Flamengo fez esse terceiro gol logo no início do segundo tempo e não tirou o pé, mas não havia necessidade de forçar o jogo, colocar muita intensidade, fazer uma marcação sufocante lá na Chapecoense, porque jogando na chuva, esse absurdo que é ter gramado sintético no Brasil, sabe? O risco de lesão é alto. Domingo já tem jogo contra o São Paulo, jogo difícil. Então realmente não havia necessidade do Flamengo aumentar a intensidade da partida. O Flamengo foi levando o jogo ali em ritmo de treino, em banho-maria, e chega no quarto gol, que também mostra mais uma característica do Pedro. Se o primeiro gol mostrou habilidade, força, finalização, uma finalização difícil, a bola estava muito perto do pé dele no primeiro gol, ele consegue tirar do goleiro. Na assistência que ele dá, toda a inteligência, visão de jogo e técnica com passe de letra, certo? E no terceiro gol, um total oportunismo. O zagueiro da Chapecoense dando condições, o Samuel Lino chuta, o Pedro conscientemente desvia do goleiro e faz o quarto gol. Então a atuação do Pedro para mim é o destaque. Mas aí, como eu vi hoje dos antes, né? Mas contra a Chapecoense, não. A Chapecoense terminou o primeiro turno ontem contra o Flamengo. Que jogador que teve uma atuação dessa contra a Chapecoense. Então, o adversário, tecnicamente, né? Da capacidade técnica do jogador, drible, passe, não tem muito a ver. Em compensação, aí vem um lado, para mim, bem negativo da partida. 3 jogadores ontem, para mim, mostraram que, cara, chega. O primeiro, alguns podem até discordar, mas para mim já deu, que é o Plata, velho. Sabe?
A primeira proposta que chegar pro Plata aí, mais de 10 milhões de euros, vende. Porque não vai, sabe? Correu na Copa do Mundo igual um maluco lá. Fez até um gol contra a Alemanha num rebote lá de escanteio. Mas o Plata, o que ele fez nessa Copa do Mundo foi correr, velho. O cara correu absurdamente. Eu assisti aos jogos do Equador. Habilidade, técnica, domínio ele não teve na Copa do Mundo também não. Mas correr, ele correu. Aí no primeiro jogo no Flamengo, machuca. No primeiro tempo ainda sentiu lá uma lesão. Chega. E tecnicamente, né, como eu disse, que só dá para fazer observações na parte técnica, já que o adversário não criou dificuldade para o Flamengo ter, né, a parte tática fazer a diferença. Como eu disse, foi um jogo mais da parte técnica apenas. O que o Pedro consegue destruir, jogar bem, sabe? Porra, dá alegria de ver o Pedro jogando. Pra mim dá tristeza de ver o Plata, velho. Não acerta nenhuma jogada, uma total falta de qualidade técnica. Ele parece aquele meme, não sei se vocês já viram o meme, que eles botam um cavalo com uma bola, a dificuldade do cavalo ali com a bola, pra mim é igualzinho o Plata. Não vai, sabe? Não vai. Então, chegou proposta aí, parece que tem um clube da Rússia ou dos Emirados Árabes aí que ofereceu 10 milhões de euros. Tchau, vai embora, pode ir. Não vai fazer falta nenhuma, tá? Outro que pra mim também não vai é o Emerson Royal. O Emerson Royal chegou, aí tinha justificativa de que ele chegou, né, no meio da temporada europeia, então ele não teve tempo de fazer a pré-temporada, estava sentindo. Agora o Flamengo ficou 30 dias treinando. O Flamengo deu 15 dias de férias e treinou 30. Treinou, fez amistosos, tudo certinho. Então o Emerson Royal teve uma pré-temporada, uma intertemporada, né? Tá no meio de temporada. E ele não consegue, tecnicamente. É isso que eu quero deixar bem claro nesse episódio de hoje. A técnica. O jogo de ontem, cara, tava fácil de jogar. A Chapecoense com um treinador novo, não tinha uma marcação sufocante, tinha espaço pra caramba pra jogar. Ele não acerta nada. O Emerson Royal não tem drible, não tem qualidade para acertar um cruzamento, chegar na linha de fundo e cruzar, dar aquele passe certeiro pro Pedro, não tem. Não tem drible curto, não tem chute, não tem nada, velho, nada. E ainda me faz uma falta, há muito tempo eu não via um jogador fazer uma falta tão burra como a do Emerson Royal. O jogador da Chapecoense, na linha lateral, de costas pro nosso gol, sabe? Era só cercar ali e pressionar, ele chega dando um carrinho, cruzamento para a área do Flamengo. Então, além de não ter qualidade técnica nenhuma, falta também um pouco, ou muita, da parte de inteligência. Então, assim, para mim até agora não vejo perspectiva de melhora. Pode ser que aconteça, né? Já aconteceu com outros jogadores aí do Flamengo, inclusive na lateral direita, Rodinei mesmo é um caso, né? Saiu do Flamengo jogando bem. O Wesley nem se fala, jogou demais, começou mal também e evoluiu. Mas eu não vejo. O próprio Wesley, a gente via ali que tinha uma qualidade técnica, no Wesley. Faltava era a malandragem da posição de lateral, que lateral tem que ter muita malandragem, entender muito bem o jogo, para fazer as coberturas, fazer o balanço defensivo principalmente. O Emerson Royal não entrega nada, sabe? É impressionante. E, para mim, outro que foi abaixo da crítica em relação à parte técnica é o Ayrton Lucas. O jogo tá 0-0. O Ayrton Lucas não consegue cobrar um lateral. Ele cobrou o lateral fraquinho, o Rossi fez um milagre. Para mim foi uma defesaça do Rossi. A Chapecoense pegou o Flamengo desprevenido na defesa, um lateralzinho curto do Ayrton Lucas, rolou pro meio da área, o rapaz finalizou sozinho. O Rossi fez uma boa partida, fez umas 2, 3 defesas difíceis. Essa do lance do Ayrton Lucas para mim foi a mais difícil do jogo, a defesaça. Foi até bom para dar moral pro Rossi, que antes da Copa tava levando uns frangos lá.
Só que não é a primeira vez, quem me acompanha aqui sabe, a minha maior crítica ao Ayrton Lucas é essa desatenção. Não satisfeito em errar o lateral, no final do primeiro tempo ele ainda erra um passe curto. Dentro da área do Flamengo, lá próximo à área, ele vai tocar para o Léo Pereira, ele erra. O passe fica curto. Sabe? Há quanto tempo que o Ayrton Lucas não joga? E o que mais me irrita profundamente é essa desatenção, essa burrice. Não é possível, cara, que o cara não consiga bater um lateral com a força necessária. Ayrton Lucas deve ter uns 26 anos. Começou a jogar bola com 8. Não aprendeu a bater lateral, velho? Porra, pelo amor de Deus. Então, acho assim, é melhor dar chance pro lateral esquerdo, que jogou os amistosos aí do Flamengo da base. Esqueci o nome dele agora. Mas o moleque é bom de bola. Dá chance pro moleque. Flamengo e Chapecoense. Entendeu? Esquece esse negócio de Emerson Royal e Ayrton Lucas. Coloca os moleques da base, Daniel Salles na direita. Dá uma chance pro Daniel Salles, velho. Pior do que o Ayrton Lucas não é. Isso do que o Emerson Royal na direita não é. E o Ayrton Lucas já deu, cara. Tá não sei quantos anos no Flamengo. Em determinado momento foi titular, foi importante ali com o Tite. Chegou na seleção brasileira, mas não vai mais, não vai. Sabe? Não entrega mais nada. Então eu acho assim, isso do jogo. O Pedro lá em cima tecnicamente, e esses três jogadores, Plata, Ayrton Lucas e o Emerson Royal, não conseguem jogar. Nem contra a Chapecoense, nem contra o Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, eles vão jogar bem nunca. Entendeu? Então eu acho que agora, nem sei se a janela está aberta para vender, eu acho que ainda está aberta, né? Ainda dá para se desfazer desses caras. Outro que o Flamengo, na minha opinião, não colocaria nem no banco é o Cebolinha. Cebolinha tem 5 anos de Flamengo, salário altíssimo, entendeu? Quando teve uma fasezinha melhor, rompeu o tendão de Aquiles. Se machuca demais. E direito dele, falou que não vai ficar no Flamengo, o Flamengo também não tem interesse nenhum em renovar. Então, na minha visão, ao invés de insistir com um jogador que não vai entregar nada, entendeu? Promove alguém da base, tem o Joshua, tem uns meninos lá, uns atacantes da base que dá para compor o elenco ali. Tiver um jogo igual o da Chapecoense ontem, um jogo que o Flamengo já decidiu ali, coloca o menino para ganhar ritmo de jogo, ganhar rodagem. Porque esses aí para mim não dá mais. É o Plata, Ayrton Lucas, Emerson Royal e o Cebolinha, que nem entrou na partida, mas já que não vai ficar no Flamengo, já bota alguém da base para ver se ganha ritmo de jogo, se pega moral e se joga bem. Tá? Mas agora, domingo, tem aí o jogo contra o São Paulo, vai ser um jogo mais difícil, no Maracanã, mas acredito que dá pra gente fazer uma boa partida, tá certo? E Flamengo agora tem que tirar esses 7 pontos, mas né, tem um jogo a menos contra o Mirassol no Maracanã, provavelmente nós vamos vencer esse jogo de atraso e estamos aí a 4 pontos do Palmeiras, não pode deixar o Palmeiras abrir mais. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.